Ô meu, futebol pragmático é o que a gente vai esperar hoje de noite. É amanhã o jogo. Não faz assim comigo. Hoje eu tô certo. Não, acho que é parecido com o do Grenal, assim. Talvez sem o fator motivacional do Grenal, né? Que foi aquela intensidade, aquela avalanche que o Grêmio tentou de loucura, de correria e tal. Hoje, num outro ambiente, vai encontrar um time que perdeu na última partida também, num clássico local, mas talvez um pouco mais, sei lá, organizado defensivamente. Acho que é isso. Acho que essa é o que se espera ver hoje a partir das 7 horas, né? Organizado defensivamente. Acho que um Grêmio mais defensivo ainda que jogou no Grenal, talvez. Vai jogar fora de casa. Mas eu digo assim, sem tomar contra-ataque de 4 contra 2, sem linha de passe dentro da área. Aquele latifúndio no meio campo. Isso aí. Vai fazer o simples, o Mano Menezes. Acho que vai. Vai corrigir o que a gente falava sempre, que era o Grêmio tomando muitos gols. Acho que foi tu que falou isso no Bola esses dias, Ele falou, né? O Mano falou isso, né? Que não tem como ganhar jogo levando 3 gols todo jogo. Que se pegar as equipes que ganharam o Brasileirão, que ficaram nas primeiras posições, sempre tinham uma das melhores defesas. Então um time campeão, um time que quer brigar lá em cima, não pode tomar bastante gol. E ele tem razão. Eu vi a falha do John agora. Que coisinha, né? Meu Deus do céu, cara. Ele chega a apontar pro campo, parece eu quando jogo padre, que é o saque pega na linha, sabe? Não tem. Quando tu erra em bola, quando o cara erra em bola no padre, sabe? Eu fico olhando ali, olha pra raquete. Pra mim parece que pegou um efeito no desvio e ele foi fazer um movimento e a bola enganou ele. Da bola, tudo errado. Pode ter sido isso, mas mesmo assim, E o técnico do Botafogo, né, por conta disso, já tava na corda bamba, continua mais pressionado. E aí ontem eu tava assistindo a transmissão e os caras falando assim, mas também, né, não é o técnico que tá em campo e faz uma lambança dessas também na hora do chute dos caras. Também. Aí fica difícil. Mas mesmo assim, pelo amor de Deus. A gente tem o provável Grêmio de hoje, vamos lá. Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Lucas Esteves. Mas por que não o Marlon, que jogou tão bem no Grenal, ou que estreou bem no Grenal e tal? Porque o Marlon já jogou a Sul-Americana pelo Cruzeiro. Puta que eu... Tá aí na segunda fase. E a Copa do Brasil? Pode jogar. E a Copa do Brasil ele já jogou também? Não, o Cruzeiro não jogou ainda, né? Não sei, é uma pergunta, Não me lembro se o Cruzeiro já jogou a Copa do Brasil, acho que ainda não. Vou pesquisar depois. Aqui, eu vou pesquisando, vem com o time. Dodi Vila Sante e Edenilson, Christian Oliveira de um lado, provavelmente o Monsalve do outro lado e o Bright White na frente. Esse é o provável time do Grêmio para enfrentar o Godoy Cruz. É muito parecido com o do Grenal. A comparação é o lado esquerdo da defesa. Começou no Grenal o Wagner Leonardo, que tá machucado e não vai jogar. Começou o Marlon, que não pode jogar por questão de regulamento. Quanto tempo fora o Wagner Leonardo? Foi lesão de grau 1, né? Um mesinho. Acho que menos, acho que umas 2, 3 semanas aí, ele tá recuperado. Grau 1 2 semaninhas já tá... não sei se vai pro jogo, mas já vai estar fazendo atividade. Já vai poder, em seguida já vai poder. Não foi tão assustador assim como foi a imagem, né? Porque ele já saiu sentado no chão. Ele caiu na hora e pediu pra trocar já. Parecia... ele faz um movimento, forte, tipo assim, daí a pior coisa que tem é tu tá olhando e dizendo qual é o grau, né? Porque, por exemplo, uma grau 2 é 2 meses parado, 3, então é o Jean-Pierre aquela vez, né? E aí teve uns outros aspectos também. Às vezes, por exemplo, o Bright White teve uma lesão um pouco maior e ele conseguiu, né, na recuperação, foi lá naquele... No Guru. Barcelona lá, fazer um foi num Guru, cara. Bom, o Godoy Cruz, eu te confesso que eu não conheço muitos jogadores, tá? Algum tu conhece? Cara... Olímpico, audiência, cara. Eu acho que esse Barré, que tá cotado pra ser atacante, talvez, não sei, vamos ver. Eu tô pela piada do pai hoje de noite. Não sei também. Falta tomar gol do Barrão. Petroli, Rara, Mendoza, que é a cidade onde vai ser o jogo. Sim. Todo time sul-americano tem um Mendoza. Ramussen e Meli. É o Itaqui deles. Todos têm. Altamira, Pode, Fernandes também sempre tem. E Andino, Dupuy e Barrea. Ou o Pozzo. Esse é o provável time do Godoy Cruz. Vamos ver como é que tá o Godoy Cruz no Campeonato Argentino. Dois do Barreira. Pelo que eu vi, o Cruzeiro ainda não jogou. Ele vai jogar contra o Vila Nova agora. Então não... o Cruzeiro não estreou. Eu vi errado aqui. Não jogou também. Eu também tava procurando então fechou, então... Mas eu espero muito que o Kahneman possa conseguir ter uma sequência assim, sem lesões, sabe? Como é que tá o Kahneman? Que ele consiga realmente desempenhar, porque, cara, vai ser um grande acréscimo pro Grêmio, pra defesa do Grêmio, ainda mais agora que provavelmente o Grêmio queira ter um time mais defensivo, porque o Kahneman, além de toda a identificação com a torcida, toda a entrega que ele dá dentro de campo, ele também é um baita zagueiro. O Grêmio precisa de zagueiros. Acho que mesmo com o Kahneman daqui a pouco se firmando, precisa ir no mercado, mas
cara, é um... Não, precisa muito ir pro mercado. Precisa pro mercado, Tem 3 lesionados mas agora, seria um baita acréscimo ter o Kahneman bem pra jogar essa Tu temporada. acha que ele ainda é um acréscimo? Eu ainda acho que ele é um acréscimo, cara. Ele não tá meio mal, será? Eu acho que o... Por causa dos descontos em INSS. Deve tá meio brabo. Essa é a minha expectativa, que ele esteja bem fisicamente pra temporada, mas que o Grenal, eu fiquei bem otimista, assim, com a atuação dele no Grenal, sabe? Pra um cara que tá voltando depois de muito tempo sem jogar, gostei, sabe? O Grenal teve aquele aspecto. Ele deu uma sorte, porque no lance que ele falha, que é na largada dele em campo, o goleiro faz uma baita defesa, né? Que é o lance do Valência. E o Kahneman vai correr atrás, ele se escorrega, ou tropeça, cai e o Volpe faz uma baita defesa. Ali eu acho que naquela noite, sabe, o cara, me escapei de uma braba. Mas ao mesmo tempo tu vê a maturidade do cara, né? Tipo, falhei, mas falhou, vou de novo. Sim, mas isso, falhei, o goleiro me salvou. Sim, mas falhou. Peguei numa braba. De jogo, agora eu vou pro jogo. Se é outro zagueiro já sente ali, tu perdeu na partida. Mas Isso. até pela idade também, né? Ele é muito mais experiente do que o Gustavo Martins, por exemplo, que é um dos zagueiros lesionados do Grêmio. Mas eu acho que vai estar hoje. Mas, eu acho que vocês tiram, às vezes, o Kahneman pra idoso, velho. Cara, o Kahneman tem 32, Não é um 33. problema de Não é idoso, Rafa. Eu idoso, acho que é cara. o problema daquela lesão Muito dele. A lesão dele é uma lesão que encerra carreiras. Quadril. O Guga parou por isso. É. O Guga poderia ter ido muito além no tênis, assim como o Djoko foi, como tantos outros, mas a lesão de quadril é mobilidade para um zagueiro que tem que fazer muito aquela movimentação. Ele é um zagueiro de contato, não é um zagueiro tipo mais estilo Jeromel, que né, às vezes dava só mais o bote. Ele é o cara do corpo a corpo. Pra né? zagueiro, assim, dá tempo de recuperar e continuar jogando em alto nível. O Inter contrata o mercado veterano já, com 34. Não, a questão da lesão. O que a história Pra mim é mostra... lance Nunca da lesão. foi idade, Pra mim nunca é foi lesão. idade. O que a história mostra, principalmente depois de 2020, por aí, é que o Kahneman precisa ser protegido. Quase qualquer zagueiro precisa, né? É sempre melhor tu ter um volante que faça um pouco do trabalho sujo pra ti, pra tu não ficar toda hora sendo exposto. Ele precisa ser protegido. Quando o Kahneman joga sem volante... Alguém que dá uma chegadinha a mais, um cara que dá mais combate no meio campo, ele sofre muito. Se ficar Você só tem que pra correr ele... atrás dos caras, é brabo. Se ficar só pra ele dar esse primeiro combate, dar esse desarme, cara, o Kahneman vai primeiro, se machucar bastante, vai ser um jogador que vai levar cartão amarelo, como sempre leva, vai acabar sendo suspenso sempre. Então, eu acho que, cara, talvez agora nesse esquema com o Mano Menezes, tendo um time que tende a ser mais defensivo, começando a ser defensivo lá na frente, até por atacantes recompondo, com meio de campo mais povoado, talvez o Kahneman ele seja mais protegido e possa... Se preocupar só em marcar o atacante. Mas olha só... desempenhar bem no Grêmio e daqui a pouco até fazer uma dupla com o Wagner Leonardo. Claro, os dois têm a perna esquerda, mas daqui a pouco se adapta. Sem o Marlon, obviamente, é o mesmo time do Grenal, né? Ou tô viajando? Sem o Marlon e sem o Wagner Leonardo. Isso aí. Bom, que jogou uma boa parte, assim, do Grenal, né? Mas o que me pega é tipo, beleza, tá, temos aqui, é o mesmo esquema. O que o Mano fez no trabalho efetivo pra aproximar os jogadores e pra construir. Eu acho que é questão de aproximação. É dos jogadores entenderem onde é que eles têm que estar no campo. Porque, às vezes, eu não acho que exista um esquema melhor que outro. Tu jogar com 3 zagueiros, jogar com 4, jogar com 2 caras do meio campo, 3... Tudo é uma questão de os jogadores entenderem o que estão fazendo no campo. O futebol não é no pino, sabe? Os jogadores se mexem, eles têm que estar próximos um do outro, principalmente defensivamente. Especialmente defensivamente. Isso que faltava no Grêmio. Não era... Muitas vezes o Grêmio teve problemas e o Renato botava 3 zagueiros, por exemplo. Eventualmente não levava um gol ali, não levava um gol aqui, mas às vezes direto tinha problema. Porque e era no desespero, não tomava o gol no desespero. Só tem 2 caras no meio campo, ou só tem 3. É uma questão de posicionamento. Às vezes pode escalar 11 atacantes e eles cumprirem o que tu precisa. Eu acho que o Mano Menezes vai tratar disso. Gente, quando a gente não tiver a bola, o cara da frente, o Christian Oliveira, que é o meu ponta direita, ele tem que estar a X metros do lateral direito. Não pode ter esse espaço todo. E até não acho que seja o problema do Grêmio nas laterais. Pra mim, o maior problema do Grêmio é que contra o Atlético Mineiro ficou mais evidenciado que era o grande buraco do Quinteiros. Toda vez tinha um jogador do Atlético e de outros times entre o meio-campo do Grêmio e a defesa do Grêmio. O volante do Grêmio que deveria ficar posicionado, e vários passaram por ali, Camilo, Dodi, Vila Sante adaptado, Cuejar um pouquinho... Todos eles não encontravam um jogador que se posicionava ali, esse cara recebe a bola e vai distribuindo,
esse é o principal problema que o Mano Menezes tem que corrigir, pra mim, pelo menos, defensivamente. E tá aí um jogador que eu espero ver mais no Grêmio, que é o Cuejar, cara. É um jogador... Ver mais? O cara nem entrou ainda. Não estreou no Grêmio ainda. Essa é a real. Porque, cara... O Mano Menezes pediu ele no Fluminense, vai ter ele no Grêmio. E no Inter também. É uma contratação que o Grêmio fez um esforço pra vir. É um jogador que, cara, tem... Muito bem pago. Tem nome. Ok, que ele precisava de um tempo pra se adaptar, mas acho que já deu, né? Acho que já deu pra se adaptar. É real que ele ganha 1 milhão? Já deu pra se adaptar. Deve ser isso. Mas deve ser, cara. Não é nenhum... Infelizmente, olha o absurdo que eu vou dizer. Não é nenhum absurdo deve um ser. cara ganhar isso, cara. Hoje em dia... O Amuso deve ganhar quase isso também. Mas é que aí são caras que vieram, são estrangeiros, que estão acostumados a ganhar em dólar a vida toda e tal. O Cuejar fez carreira aqui, enfim, ele podia estar adaptado a... Mas devia estar ganhando um caminhão de grana lá fora. Claro. Né? Deve estar... Não, é que deve estar diluído Luva, que ele saiu de lá no salário dele. O Grêmio pra trazer ele, ganhar tinha ali. concorrência, deve ter despejado ainda mais, cara. Claro. Essa é a real. É por isso que o cara tem que honrar. futebol absurdas também, né? O Gabigol ganhando 3 milhões no Cruzeiro também pra ser banco neste momento. Então, assim, Inclusive, tá muito fora da nossa realidade. Quantos jogos o Cuejar fez? Quantos minutos ele deve ter? Acho que ele tem 4 jogos, cara. cara, é Minutos muito não pouco. deve dar Muito 200. muito pouco. Eu acho que é 4 jogos. Se eu ouvi isso, seria 4 jogos, né? Ele é um cara que, pelo que o Mano Menezes já pediu ele em outros lugares, eu imagino que o Mano tenha chamado ele já pra conversar algumas vezes, assim, de olha, eu conto contigo, tu não me abandona agora. Segundo o Gol, ele tem 360 minutos no Gauchão e 90 na Copa do Brasil. É muito pouco. É muito pouco. Mas é mais do que a gente achou 470. Ô, meu, a real é que é o seguinte, a semana pro Grêmio e pro gremista, na prática, na ideia, ela começa muito melhor do que a anterior. Por quê? Sim. Hoje tu tem um cara que conhece o clube, o vestiário, vai poder dar um pouco daquilo que a gente vinha brigando. Não, hoje eu tô... falta identidade, os caras estão com a cabeça fora, não é? Precisa entender o que é essa entrega que o torcedor quer. Outro ponto, a volta do Kahneman reforça esse trabalho do Mano, mesmo que seja só pra pilhar os caras ali dentro. E o terceiro ponto é o que a gente viu no Grenal, já viu vontade, pelo menos, né, cara? Não, pra mim, uma das coisas que me parecem fazer mudar é justamente o Grenal. A gente pega o primeiro Grenal, que foi 1-1, tá? O Grêmio escapou naquele Grenal. Sim. O segundo Grenal, o Grêmio perdeu de 2-0 em casa, coisa que nunca tinha acontecido. Aí o terceiro Grenal foi 1-1, foi um protocolo da final do Gauchão. Toda hora que tá enfrentando o Inter, tá perdendo. Toda hora que tá enfrentando o Inter, tá perdendo. Aí chegando nesse Grenal aí, foi parelho o jogo, mas o Grêmio foi o prejudicado, porque o Grêmio teve um pênalti no final do jogo que ele poderia ter vencido o jogo ali. Mesmo que talvez no segundo tempo o Inter tenha jogado melhor, de fato, tenha sido um jogo mais equilibrado, o Grêmio fez um jogo bom contra o Inter. Eu acho que foi o melhor jogo do Grêmio no ano. A gente tinha, o Grêmio jogou bem contra o Juventude, o Grêmio jogou bem contra o Juventude. Agora o Grêmio tem um outro jogo. Mostrou um poder de reação Então, vem cá, esse time não é time pra 19º do brasileiro. Mas é o que a gente falou a Mostrou um temporada poder de reação toda, de cara. quarta-feira pra sábado. Só que o que assusta é que nós estamos chegando em maio, né? Eu acho que a ideia do Grêmio é se manter vivo nas competições até essa parada, e aí sim ali... Mas aí é que tá, tu viu qual é que é agora? Em uma semana a gente joga as 3 diferentes. A gente joga hoje a Sul-Americana, Esse é o desafio. joga no final de semana contra o Vitória lá em Salvador e depois, aí deve ficar lá, né? Fica pra enfrentar o CSA na Copa do Brasil no dia 30, aniversário de Renato Cabeção. É quarta-feira esse jogo às 9h30, né? Se eu não me engano. É quarta-feira o CSA, né? É, quarta-feira, dia 30 de abril. Às 9h30. No outro dia é feriado. Véspera de feriado, isso aí. O churrasco da rádio. Ah, vai ter bola então. Nessa excursão aí tem que arrumar uns... Principalmente contra o Vitória, tem que arrumar ponto. Me fudendo, não sei. O outro jogo... A Copa Sul-Americana, ela tá numa situação mais agradável pro Grêmio. Os dois times têm 6... O Grêmio e o Godoy Cruz têm 6 pontos. E ontem, que a gente brincou aqui do jogo, que vai ser 0-0, eu acho que eu não lembro quem que foi... Era quem que tava aqui ontem? O Lelê, né? Lelê. O Lelê falou, esse é jogo pra 3-3. E foi 2-2. Então, tá o Grêmio e o Godoy Cruz com 6 pontos. O Atlético Grau e o Sportivo Luquem com 1. Os dois estão classificados, o Grêmio e o Godoy Cruz. O primeiro lugar vai direto para as oitavas, o segundo lugar faz um playoff com o terceiro da Libertadores. Então, se empata hoje... Olha a turma que tá caindo da Libertadores hoje, né? E se o Grêmio vence... É sempre ruim. E se o Grêmio vence, vai ser o único clube que venceu as 3 partidas na Sul-Americana. Porque acho que nenhum tem 9 pontos. O Fluminense empatou ontem, né? O Fluminense empatou ontem no finalzinho. O Atlético empatou. Não, acho que é só o Grêmio. Acho que é só o Grêmio. Pode fazer Pode ser o Grêmio, né?
E aí se empatar. já contou com a vitória? E aí se Se o empatar. Godoy Cruz ganha, daí o Godoy Cruz. Daí dá o Godoy O Cruz. Grêmio jogou lá em 2017, nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Ramiro faz um gol com menos de um minuto. Isso, na na jogada largada do do Pedro Rocha, pela esquerda. E aí o Ramiro surge como elemento surpresa e faz o gol, uma bola cruzada. E no jogo da Arena, um filme de terror na arrancada, porque esses caras acharam um golaço do meio do campo, quase. eu lembro desse jogo. E aí o Pedro Rocha faz 2 gols, que é a última partida do Pedro Rocha no Grêmio. Pelo menos na Libertadores ali, né? Exatamente. Ele faz 2 gols, faz aquela de, anota no caderninho que ele fazia pro pai dele, né? E a partir dali ele não é mais titular do Grêmio e o Grêmio começa a usar o Fernandinho naquela função do campo. Exatamente, muito bem lembrado. Então o Grêmio tem essa história já de ter vencido o Godoy Cruz. O Godoy Cruz não venceu no final de semana no Campeonato Argentino. É um jogo pra ganhar. Mas incomodou naquele jogo de volta aqui, cara. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que se o Grêmio arrumou um empate, ele vai ter só que fazer valer em casa, ganhar e pra se classificar Eu primeiro. acho que o Grêmio vai entrar pra se defender, vai sentir a partida ali. Se der pra tentar buscar o gol pra vencer, vai tentar. Senão vai ficar feliz com o empate. É isso aí, Eu acho que vai ser isso aí. Aí tem ainda mais o Mano Menezes. Um cara acostumado com Copa e tudo mais. Acho que vai ser isso. Daí tem um jogo duro. Agora vocês vão ver o Mano Menezes jogando com resultado a favor. Como é que é pra torcer pra esse time? Calma. Nossa, gente, cara, a gente é graduado nessa daí, nós jogamos uma Libertadores Mas assim, ele piorou. Não, mas isso, falando sério... Mas se eu pegar os últimos anos do Grêmio, pra mim tá bom. Mas sabe que hoje é meio necessário pro Grêmio, pelo menos nessa arrancada. Eu só tô curioso com uma coisa, Rafa, e tu tem razão nisso que tu falou, porque eu lembro quando ele veio pro Inter, eu disse pros caras, o Mano tá diferente nesse início, mas daqui a pouco vocês vão conhecer o Mano que a gente conhece, a gente sabe. Claro. Sabe? Torcer pra que daqui a pouco, em pouco tempo, ele também de novo bote a mão na cabeça, vou dar uma segurada. Mas se eu sou humano, a primeira coisa que eu faria quando eu cheguei lá pra me apresentar pro grupo na interna, só nós ali, eu digo pros caras, eu vi o que rolou, vamos fazer um tratado de homem aqui. Claro. Se não gostarem de uma parada, vem e fala comigo aqui, a gente refaz, vamos tentar, mas não faça o que fizeram também, de tipo assim, ficar trotando no campo ali, porque eu vi o jogo do final de semana, velho. Isso é o que... E os gremistas mais lúcidos, assim, com quem a gente tá conversando, a gente tem falado disso, foi uma demonstração terrível, velho. O treinador... A maior cara de pau que existiu foi os caras aplaudindo no final. O cara foi demitido, avisaram os jogadores, e aí aparece dá pra gente ouvir o áudio dos caras aplaudindo no fundo. Tipo assim, valeu, professor. Tomar no E aí que tá, em 2021 ali, quando o Grêmio caiu, teve muito jogador de qualidade, mas que tava tentando derrubar treinador e a torcida... Oi? Ele mesmo. Tchauzinho, ele mesmo, Douglas Costa. Que a torcida abraçou, não, porque ele é bom, e daí o treinador colocava um jogador que não era tão bom, mas pelo menos estava correndo. Cara, eu acho que o Mano Menezes, talvez o Filipão, se chegar como coordenador técnico, tem que ter essa carta branca para independente de salário e até a qualidade do jogador. Se não tiver correndo, se não tiver entregando, cara... não contar com esse jogador. Eu prefiro muito mais um jogador mediano que esteja correndo, se entregando, do que um cara de qualidade que vai jogar quando quer. E a curiosidade, mas né? Acho que, o Mano que camisa também, Mano Menezes vai usar hoje? Vamos ver se o Renato levou as camisas dele embora. O Quinteiro só usava as camisas do Renato? Podia, vai pro abriguinho, mano, na arrancada aí, vamos de abriguinho, não dá camisa nada, roxa, não dá neida. Camisa roxa aberta no peito. Fala, Carolzinha. Mas acho que o Mano, a gente viu o Mano recentemente tendo problema com o Marcelo no Fluminense, então acho que isso pra ele não vai ser um fator. O Fulano ganha mais, nisso ele é uma qualidade dele, ele broca com os caras, tem que brocar, não tem problema. Só que não dá pra esquecer também, por exemplo, que na Série B, quando o Grêmio tava em 2005, beleza, ele é o treinador dos aflitos, tá naquela epopeia, tudo certo. Mas também o Grêmio chegou naquela última rodada muito por causa de teimosia dele, velho, que deixar o melhor jogador de todos escondido até no vestiário. A gente volta depois do show no intervalo. Conseguiu, né, o Paulo Cu?